Bote a Boca no trombone. Entrevista. Vamos falar de política novamente. Recentemente nós tivemos a eleição aí para aqui no estado do governo e no país todo com um novo presidente. Nós estamos recebendo mais uma vez o professor de Direito Eleitoral, professor Fernando Francisco Afonso Fernandes, que gosta de vir presencial. Isso é bom demais, estarmos aqui olho a olho, não é, professor? Bom dia. Muito bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes e telespectadores. Dois Fernandes hoje aqui, então. Dois Fernandes. Bom, isso é bom, somos maioria. Somos maioria. Um Fernandes com S e um Fernandes com Z. Que é para dizer que tem variedade. E não é argentino. Não, eu fui uruguaio já. Uruguaio, uma né? época, argentino hoje. Dizem alguns parentes que meu bisavô era com Z. Fernandes, né? É possível. Nunca investiguei isso, mas falam, né? Então, é possível. Professor, e agora? Nós já conversamos antes, né? Das previsões, das ideias, ideologias. E agora? Como é que vai ser? Primeiro nós vamos fazer, porque os meus prognósticos eram os piores possíveis. Eu fiz, e vocês deverão recordar, o ouvinte, o telespectador certamente recorda, porque eles são muito orgulhosos nessas coisas. Eu disse aqui e em outros lugares onde me manifestei, eu disse que temia pela pouca renovação, pela possibilidade de pouca renovação, em função da maneira como tinha sido estruturado pelos políticos a reforma política, os financiamentos de campanha e distribuição do dinheiro. Não sei se vocês recordam. Lembro exatamente. A Deus graças, dou que queime a língua. Isso é maravilhoso, porque a renovação é a essência do Estado democrático, né? Você ter essa possibilidade de oxigenação, de sangue novo, de pessoas novas, de ideias novas, de novas vontades, etc., pode nos dar o respiro necessário para nós poder ir fundo no combate à corrupção, para nós poder desaparelhar o Estado, deixar ele enxuto, do tamanho necessário a tocar a administração pública, e pode isto nos dar uma luz no final do túnel. Então, com a meia-culpa que eu estou fazendo, graças a Deus, meus prognósticos não se confirmaram. 55% de renovação no legislativo não é pouca coisa. A onda Bolsonaro, de norte a sul, de leste a oeste, uma coisa fantástica. Não é que tenhamos 57 milhões de fãs do Bolsonaro, é que temos 57 milhões de eleitores que disseram: vamos mudar, vamos arriscar na proposta, como alguns diziam, de queda no precipício ou qualquer coisa, porque isto, do jeito que está, não consigo mais suportar. Esse foi o recado, me parece que sai muito claro das urnas. Agora, do povo, né? Sim. O povo tomou essa iniciativa. Sim, bombardeado. Isso eu acho que é a verdadeira democracia. Não se utilizando de outros modos, né, usando políticos, usando deputados, né, que muitas vezes fazem com que a gente engula essa palavra democracia. Mas quando ela parte do povo, como partiu nas ruas, sem dinheiro, né? Sim. Sem um pila. Sim. Se manifestou, sem tempo em televisão, se manifestou de maneira absolutamente democrática. Isso foi uma festa. Eu tenho 40 anos morando no Brasil. Sim, eu sei, o sotaque é estranho, mas tudo bem. Eu tenho 40 anos morando no Brasil e nunca vi a alegria que surgiu das urnas ao encerrar, ao proclamar o resultado e tal da população, porque isto vem se manifestando em 2013. Desde 2013, começou lá, bem lembrado. Em 2013 a população vem manifestando seu desagrado, seu inconformismo. Foi novamente ludibriada em 2014, aí foi às ruas, aí patrocinou o impeachment da ex-presidente Dilma, que eu espero que agora pare de falar em golpe, porque me parece que está bem claro que o cidadão não queria mais essa forma de administração da coisa pública. E não estou aqui politizando, estou fazendo uma análise o tanto quanto possível isenta do resultado das urnas. A partir de agora, Jair Bolsonaro, presidente a partir do ano que vem, ele vai ter os desafios pela frente. Sim. Né? Com na hora da votação simples, ele tem a maioria. Ele
conquista algo na Câmara dos Deputados. A partir daí não, vai ter que haver aquela conversa. Eu não gosto da palavra negociar, não gosto. Vamos negociar, parece que você já está comprando o cara para concordar contigo, né? Como é que ele vai encarar esses desafios? Economia que ele fala, ele que se elegeu através da palavra família, da questão militar também, que foi muito forte nisso. Sim, junto com os votos sufragados ao presidente Bolsonaro, o eleitor enviou recados, não é? Ele encaminhou recados. Ele está preocupado com o desemprego, mas está preocupado muito mais com a segurança. Está preocupado com a segurança, mas está muito mais preocupado com a ideologia de gênero. Quer dizer, o eleitor deixou claro isso. E aqui não se trata de homofobia. O eleitor diz não, na escola não. Que essa era a proposta do Bolsonaro. Então, todo esse tipo de coisas, ele vai ter que fazer as modificações, algumas por leis ordinárias e outras por reformas à Constituição, com todos os limites da Constituição. Então, ninguém vai pensando ali que ele vai acabar com o Brasil, com a Constituição, dar golpe de Estado, esse tipo de coisa que eram factoides criados pelo outro lado, que fazia parte ou não fazia parte. Mas veja. Inclusive, a imprensa estrangeira, né? Assim, de cara eles não engoliram o Bolsonaro. Agora, depois de eleito, eles estão dando uma. Baixaram a bola, como se diz. Eles votam muito aqui, eles votam bastante no Brasil, a imprensa estrangeira. Mas vamos adiante. Eles têm lá os interesses, vendem os interesses lá de que setor e que economia, etc. Mas não são brasileiros, não moram no Brasil, não votam no Brasil, logo não me interessa a opinião deles. A princípio, eu estou muito mais confortável com a nossa opinião, com a opinião do brasileiro, do povo brasileiro, que ficou, parece que deixou bem claro, né? Parece que deixou bem claro. Mas é bem claro. Negociar é a essência do Estado democrático de direito com tripartição de poderes. Negociar é a essência. O que acontece é que nós vimos nos últimos mandatos, nós vimos que o negociar se transformou na coisa de comprar, de cooptar, de corromper. Corrupção. Então por isso que fica meio que choca para negociar, nós vamos negociar. Sim, tem que negociar, é óbvio que tem que negociar. Se trata disso, a sociedade, digamos, num pequeno espelho da sociedade, é o legislativo, que representa toda a sociedade, que vai negociar a ver de que maneira vamos tentar achar os consensos, não é? Ou as maiorias para ir tocando as reformas. Isso está muito claro. Agora, nós estamos no meio do oceano com um colete salva-vidas, que é o que nós acabamos de ganhar. Ninguém imagine que agora estamos na praia com não estamos salvos. Com um drink. Não, tem que nadar. Temos que nadar ainda. Eu temos uma conta para pagar. Ninguém se engane. Foram anos de administração péssima e inconsequente. Então agora nós vamos ter que pagar a conta. Essa é a realidade. Não vamos se iludir muito, né? Não. Vamos dar um tempo, né? Sobre economia no Brasil. Já estão falando da possível aprovação, né, da reforma da Previdência antes do Bolsonaro assumir. Inclusive, ele parece que se propôs a conversar com o presidente Temer. Como é que o senhor vê isso? Olha, há uma unanimidade, né, parece, entre todos os economistas de todas as tendências. Claro que politicamente se falava isso, se falava aquilo, porque na eleição convinha e parece que se acostumou no Brasil a mentir para o eleitor pode, né? Então, isso se utilizou. Mas há uma unanimidade que alguma coisa de muito severa, de muito séria, de muito profunda vai ter que ser feita em relação à Previdência. Se isso for feito agora no finzinho do governo Temer, é menos desgaste para o presidente Bolsonaro, isso sem dúvida. Mas parece-me que o plano, que o projeto, que a ideia do super-ministro da economia é num sentido diferente, no sentido de separar tudo que é previdência, tudo que é aposentadoria, de maneira de nós pararmos de passar a conta do assistencialismo para o aposentado, não é? Se o Brasil tem brasileiros que precisam de assistência, e tem, e devem ser assistidos, e estão sendo assistidos, e ninguém disse que vão deixar de ser assistidos, parece razoável que essa conta seja socializada entre toda a população e não que seja repassado ao aposentado, né? Quando ele não pode mais fazer por si próprio, quando ele trabalhou toda a sua vida, quando ele aportou para ter um sossego nos anos finais, né? Ele ainda tem que carregar o piano pesado
das situações periclitantes de algumas camadas da população. Então me parece que a ideia do ministro, me foge o nome agora, é Paulo Guedes, né? Paulo Guedes. Me parece que a ideia dele é fazer uma questão separada. Olha, tudo que tu contribui que diz respeito à aposentadoria vai ficar numa conta separada e com isso que tu vai te aposentar no final da vida. Como faz a minha previdência privada, aquilo que eu estou poupando é meu. Chile, né? Exemplo do Chile. O Chile não deu assim muito certo, mas foi incipiente, foi no início, então agora estão corrigindo rumos e tal, mas é uma luz no final do túnel, luz positiva que pode definitivamente equacionar esse problema. Eu sei o que eu vou falar agora, pode ser até um sonho, mas se toda essa dívida absurda que certas empresas têm no Brasil para com o INSS, os bancos, órgãos de imprensa, como a própria Rede Globo, que é citada, outros veículos, enfim, se pagassem isso tudo, teria que tirar do aposentado tudo que eles estão querendo tirar de direitos? Sim, porque é um valor grande, né? Sim, mas é um valor grande que, digamos, resolveria no curtíssimo prazo, no curto prazo, mas nós temos médio e longo prazo. E a aposentadoria primeiro que nós estamos com isso misturado. Então, aposentadoria e previdência social são a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. O INSS que administra as duas coisas. Mas nós estamos pegando o dinheiro do aposentado, a poupança do aposentado, para pagar a conta que não é do aposentado. E isso que me parece que está sinalizando o Paulo Guedes, que vai dividir, que num outro projeto já encampado pelo presidente Bolsonaro e tal, vai fazer uma divisão clara. Tudo que é assistência social de um lado, não é? E ali tem as verbas diferentes, e aí vai ter que ter o aporte da União, do orçamento da União, etc. E o que é a aposentadoria também separado. Cada recolhimento que se faz ao INSS por conta dos trabalhadores e tal e coisa, há uma parte que é para a aposentadoria, uma parte que é para a saúde, mas há uma parte que é para a aposentadoria, né? Então essa parte da aposentadoria que permaneça intocada até o momento da tua passividade. Isso parece bastante razoável, né? Pelo menos a conta vai ficar clara, e essa era sempre a discussão que se fazia. Não, o INSS não é deficitário, não, a aposentadoria não é deficitária. Essa é a conta que se fazia e tal, e nunca deixaram muito claro essa história. Parece que eles pretendem ir do fundo da coisa. Agora, nós não podemos negar apoio, nós, cidadãos, né? Porque o que é a democracia? A democracia é nós discutirmos no momento apropriado, formar uma maioria provisória, que foi o que aconteceu agora na urna, dia 28, surge da urna uma maioria provisória, não é? E a partir desse recado dado nas urnas, dessa maioria provisória, desse consenso provisório, não é? E episódico, então a partir disso nós tentarmos implementar essas modificações para a administração pública, para administrar a coisa pública. Isso é democracia. Então nós temos que respeitar, nós que todos os brasileiros. Até mesmo aqueles que não votaram a favor do atual eleito, né? Que agora tem que entrar no sistema para ver o que vai acontecer, né? Se não der certo, os próprios eleitores do Bolsonaro vão dar um recado daqui a 4 anos. Sem dúvida. Certamente, porque assim o povo já é rapidinho para mudar, né? E hoje a mentalidade é essa, né? E que bom. Sim, que bom. Por isso que achou o caminho, né? Eu estava aqui, eu disse no início, eu estava aqui apavorado porque não íamos ter mudança nenhuma. Isso podia nos trazer consequências graves. Né? Se nós tivéssemos tido uma renovação muito pequena no legislativo, nós já podíamos começar a pensar no pior, porque este ou qualquer presidente ia ser refém do legislativo viciado. Com essa renovação eu já estou mais animado. Mais facerito. Sim, senhor. Professor de Direito Eleitoral, Fernando Francisco Afonso Fernandes, é sempre bom tê-lo aqui para a gente conversar sobre política. E nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. Conversar sobre política é muito bom, mas nunca é demais mencionar que eu sou professor na Univale. Com certeza. Que é a minha casa. Exatamente. É que me oportunizou me formar, me graduar, mestrado e lecionar, etc. e tal. E sou muito agradecido. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. E com certeza vamos conversar mais vezes, certo? Se Deus quiser. Mais vezes, certo? Sim.